Após ser rejeitada no Natal, a avó revela vingança surpreendente e tocante que mudou tudo. Na véspera de Natal, o coração aconchegante de Dona Irane, 70 anos, pulsava forte, como sempre. O cheiro inconfundível de bolo de cenoura recém-assado enchia a casa simples no bairro de São Paulo, onde cada foto na parede contava a história de família, cada sorriso guardado em um retrato aquecia sua alma. Ela se preparava para receber os filhos e netos, como sempre fez, com a mesa repleta de comidas gostosas e a esperança de mais uma noite mágica. Mas a magia se desfizera quando, poucas horas antes do jantar, os mesmos filhos a ignoraram e saíram para festejar na casa de uma amiga. A solidão tomou conta e Irane se sentiu invisível. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado, enquanto as lembranças a invadiam. Aniversários, formaturas, momentos importantes em que ela sempre foi o apoio, a matriarca indispensável. O vazio no peito era insuportável, um eco de dor. E se eu não fosse mais necessária, pensava. A rejeição nele arranhou seu coração acolhedor, mas a força de uma avó é inquebrantável. Com esse sentimento, uma ideia surgiu como um raio de luz. Ela abriria sua tão sonhada loja de artesanato, Artigos da Vovó. Um espaço onde a cultura brasileira dançaria nas linhas de seu crochê e nas cores vivas de suas pinturas. Era hora de transformar a dor em motivação. Dias se passaram e Dona Irane trabalhou incansavelmente. Em meio a dificuldades financeiras e ao frequente silêncio da sua família, ela viu a loja se tornar um refúgio, não só para ela, mas para muitas pessoas da comunidade. Criou laços, histórias e assim encontrou um novo sentido para sua vida. No entanto, a indiferença da família não deixava de doer. A cada visita em sua loja, seus filhos e netos pareciam tão distantes, tão absorvidos em suas próprias vidas. Com o próximo Natal se aproximando, Dona Irane decidiu que dessa vez seria diferente. Parte dos lucros da loja seria destinada a ajudar crianças carentes da comunidade. Com uma estratégia de união e generosidade, programou um evento especial e convidou toda a família. Talvez isso faça com que eles percebam meu valor, pensou ela, esperançosa. Chegou o dia do evento e a loja estava iluminada, cheia de sorrisos de crianças felizes com os brinquedos que ela conquistou com seu trabalho. Mas o que deveria ter sido um momento mágico rapidamente se transformou em um abalo. Seus filhos e netos apareceram com rostos desinteressados, permanecendo à parte da alegria contagiante da noite. O olhar encantado das crianças, recebendo algo que nunca tiveram, deixava um contraste gritante com a frieza familiar. Naquele instante, quando viu uma de suas netas se aproximar, um aperto no coração foi inevitável. «Vó, a gente nunca percebeu o quanto você era importante», disse a menina, com os olhos brilhando de emoção. Dona Irane sentiu uma onda de esperança, mas também sabia que a reconciliação seria longa, desgastante. Ela preparou um discurso, onde revelou a todos doações contínuas em nome da loja, buscando reatar laços. Mas ainda pairava a dúvida no ar. Será que sua família finalmente entenderia a magnitude de sua dedicação? Ou ela permaneceria invisível em meio a tudo que construiu? O silêncio na loja se intensificou. A alegria que antes preenchia o espaço parecia ausente, como se o ar estivesse pesado. Dona Irane olhava para suas criações, cada uma delas carregando um pedacinho de sua história, de suas lágrimas e de seus sorrisos. Ela respirou fundo e com a voz trêmula começou a falar. «Meus queridos, hoje não é sobre mim, nunca foi. É sobre o que podemos fazer juntos», disse enquanto tentava conter a emoção em seu olhar. A neta, ainda ao seu lado, segurou a mão de Dona Irane, incentivando-a a prosseguir. «Cada brinquedo aqui é um sinal de que ainda podemos mudar vidas. A vida é muito mais do que festas e presentes. Não esqueçam do amor. O amor é o que nos une». Os olhos de seus filhos estavam fixos no chão, e o calor que emanava da loja parecia não alcançá-los. A avó se sentia dividida entre a esperança renovada após o discurso e a frustração pungente de ver a indiferença do próprio sangue. «Sei que estão ocupados, mas quero que saibam que a cada vez que vocês não vêm, uma parte de mim se despedaça», revelou. A sinceridade nas palavras dela ecoou nas paredes decoradas com carinho. De repente, uma das filhas, a mais velha, ergueu o olhar. «Mãe, a gente realmente não percebeu o quanto você estava fazendo por essa comunidade»,
Desculpe-nos, estamos tão absorvidos com nossos problemas que esquecemos de você. O ar ficou carregado de tensão, como uma tempestade prestes a eclodir, e todos na loja perceberam. As crianças pararam para ouvir. A empatia, até então esquecida, começou a fluir. A mensagem de Dona Irani despertou algo dentro dela, algo que remetia a lembranças da infância, em que a família se reunia e o amor era abundante. Mas isso não bastou. A angústia de mais de um Natal parecia cobrar seu preço. E se eu não fosse mais uma avó importante para vocês? Questionou Dona Irani, a voz embargada. A pergunta pairou no ar, quase como um desafio. A neta, que antes ficara ao seu lado, agora estava reunida com os outros, todos cercando Dona Irani. Os olhos de cada um deles refletiam uma luta interna, um desejo de mudança. O sentimento de culpa começou a transparecer, calejando os corações endurecidos por rotina e indiferença. Dona Irani se lembrou de quantas vezes havia se jogado de coração no cuidado dos filhos e netos, mas aquela noite mostrava-lhe que, para de fato reatar as conexões, todos precisavam agir. Não era mais sobre doações, era sobre compartilhar experiências, amor e atenção. Que tal começarmos de novo? Sugeriu Dona Irani, um sorriso triste brotando em seu rosto ravinado pelo tempo. Vamos fazer do próximo Natal um momento não só de presentes, mas de presença. Presença um do outro. As palavras dela funcionaram como um convite, um laço que a família poderia reatar em pleno Natal. Os filhos, em um gesto uníssono, se aproximaram e começaram a abraçá-la. As lágrimas escorriam felizes agora, tão diferentes das do início da noite. O semblante de Dona Irani se iluminou, enquanto sentia o calor da unidade se erguendo novamente entre eles. Contudo, mesmo ao estarem juntos, uma pergunta ficava nas entrelinhas do ar. Seriam eles capazes de manter essa família unida além daquela noite? A história ainda tinha muito a revelar, e Dona Irani sabia que o verdadeiro teste começaria a partir dali. A reconciliação exigiria muito mais do que emoções passageiras e promessas. Cada palavra que saía de sua boca se transformava em um desejo fervoroso. Vamos fazer isso juntos, e quem sabe, um dia, seremos mais do que um passado, seremos um futuro. Dona Irani sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enquanto recebia o abraço caloroso de seus filhos. Um novo ar parecia soprar na loja, como se as promessas feitas ali eram não só para aquela noite, mas um pacto silencioso de renascimento familiar. Mas, ao fundo, a pequena música de Natal que tocava no rádio não escondia a fragilidade daquela reconciliação. Eles se afastaram um pouco, ainda se olhando, como se uma nova surpresa se desenrolasse nas expressões deles. A mais velha, Clarice, franziu a testa. Mãe, o que você gostaria que fizéssemos para tornar isso real? A pergunta ecoou como um chamado. Era a chance de Dona Irani moldar um novo capítulo, algo que daria a eles uma razão para estarem juntos além de um simples abraço emocional. Na minha loja, quero um evento, um Natal solidário. Vamos convidar as pessoas da comunidade e oferecer brinquedos, amor e um lugar para todos se reunirem. Isso nos permitirá reacender a luz que parece ter se apagado em nossas vidas, respondeu, um brilho de determinação nos olhos. Os filhos trocaram olhares. A neta, que tinha apenas 6 anos, bateu palminhas, cheia de empolgação. Vamos fazer muitas coisas legais, vó, como um desfile de bonecos. O entusiasmo infantil trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Dona Irani, aquecendo seu coração. Isso mesmo, pequena, desfile, brincadeiras, tudo o que pudermos fazer. E precisamos de vocês, seremos uma equipe. A exaltação na voz dela era contagiante, mas, ao mesmo tempo, uma pequena pontada de preocupação começava a se formar em sua mente. A ideia poderia ser grandiosa, mas a dúvida se misturava ao desejo de fazer tudo dar certo. Mas, mãe, isso exigirá muito de nós, disse a filha mais nova, Renata. Estamos atolados em nossas vidas, talvez muito para abraçarmos agora. As palavras saíram como um balde de água fria. O entusiasmo foi rapidamente substituído por uma sombra de incerteza. Dona Irani sentiu aquela verdade se assentar entre eles. Era fácil ficar animado no calor do momento, mas a carne do dia a dia costumava ser muito mais pesada. Eu entendo, mas pensem bem. O que estamos fazendo agora? Continuaríamos nos afastando, eternamente perdidos em nossos próprios mundos ou
podemos lutar com o que temos e trazer algo significativo para cada um dos nossos? Questionou Dona Irani, as mãos segurando a mesa, quase como se a tornassem uma âncora. Um silêncio carregado se instalou entre eles. As palavras dela pareciam ter atingido um ponto crucial. O olhar fixo de Dona Irani depara-se com Clarice, que mordia os lábios, já visivelmente perturbada. Talvez seja a hora de mudarmos nosso foco, admitiu Clarice, a hesitação no tom. E assim começou uma conversa fervorosa sobre o Natal. Os olhares que estavam antes distantes agora se tornavam centelhas brancas de esperança. Ideias surgiam, cada um contribuindo com o que pudesse. O clima de entusiasmo e motivação foi ganhando corpo, embora ainda houvesse uma nuvem de incerteza pairando sobre o futuro da iniciativa. A música de Natal continuava a tocar suavemente, e Dona Irani, olhando para a garotinha radiante, sentiu um impulso de renovação. A empolgação de seus filhos a envolvia, mas um fragmento de realidade a pegava de jeito. Sonhar é fácil, realizar, isso é complicado, pensou, enquanto o amor tomava forma ao seu redor. Agora, a grande questão era, conseguiriam unir forças quando a batalha fosse real? Quando chegasse o momento de agir, estarão eles dispostos a sacrificar um pouco de si para resgatar a simplicidade do Natal que um dia foi a essência da família? Assim, enquanto o espírito natalino ganhava vida, Dona Irani percebeu que o caminho seria repleto de desafios. O que começara com um sonho, logo poderia desmistificar as relações, levando a novas escolhas, que começariam dali em diante. Mas o amor, esse sempre foi um combustível potente, e talvez a resposta para tudo. Como poderiam manter essa união após a primeira tempestade? O eco de uma pergunta pairou entre eles, pronta para ser respondida nas próximas semanas. O dia seguinte amanheceu com o céu carregado de nuvens, quase refletindo a tempestade que ainda se formava no coração de Dona Irani. A loja estava silenciosa, como se aguardasse o desfecho daquela nova era que começava a se desenhar. Enquanto o cheiro do café fresco invadia o ar, a avó observava o movimento da rua através da janela. Havia um misto de expectativa e apreensão em seus pensamentos. Um Natal solidário, será que conseguimos? Repetia para si mesma, em busca de fé em suas próprias palavras. Ela sabia que o entusiasmo da noite anterior poderia ser efêmero, um sonho fugaz, mas também sabia que se não tentassem, o que havia sido reconstruído poderia desmoronar mais uma vez. Clarice foi a primeira a chegar, logo após o dia clarear. O olhar dela mostrava um resquício do cansaço dos dias anteriores, mas havia algo mais, uma sutil determinação. Juntas, começaram a planejar. A avó e a filha listaram tudo o que precisariam, os brinquedos, as doações, as guloseimas e até a música que animaria o evento. Enquanto falavam, uma ideia emergia da mente de Dona Irani. E se eles convidassem as pessoas da vizinhança, não apenas como participantes, mas como colaboradores? Poderiam ampliar a rede de afeto, envolver outros na magia do Natal. E assim, ela decidiu. Iria se aproximar de cada um. Queria fazer do Natal um projeto comunitário. Ao final do dia, com uma lista extensa em mãos, Dona Irani sentiu o coração pulsar forte. Mas ainda havia uma preocupação que não abandonava sua mente. E se ninguém se importar? E se não aparecerem? Questionou em um sussurro, mesmo sabendo que devia falar isso em voz alta para que os filhos pudessem ouvi-la. Clarice a olhou, como se tivesse lido seus pensamentos. Mãe, o que importa é que nós estamos tentando. E, no fundo, quem que ama o Natal vai sentir a nossa intenção. É só o começo. Naquela noite, ela se deitou à espera do sono, mas a ansiedade continuava a girar em sua mente. Um novo dia se aproximava, repleto de ações a serem tomadas. O primeiro passo que tomariam e que seria de tamanha importância. Ao se lembrar da neta cheia de criatividade, ela sorriu. Quando lembrou da garotinha com os olhos brilhando, uma nova chama acendeu em seu peito. Com mais ajuda e amor, eram capazes de construir algo realmente mágico. Até porque o Natal sempre fora sobre união, mesmo que a relação deles ainda parecesse frágil. E assim, no dia seguinte, Dona Irani acordou determinada a fazer aqueles 4 votos: criatividade, amor, união e fé. Os telefonemas começaram logo cedo.
Cada ligações era um sopro de esperança. Ao falar com um, depois com outro, Dona Irane percebia que as pessoas também desejavam algo diferente. A palavra se espalhava e a cidade começava a se agitar. E o mais incrível foi quando chamou uma amiga de longa data, que, disposta a ajudar no evento, chegou até a mobilizar sua vizinhança. Quando a ideia já começava a ganhar corpo e algumas mãos se uniam para trabalhar, uma sombra de incerteza surgiu. O ex-marido de Renata, que havia se afastado da família após a separação, decidiu voltar para a cidade. Ele tinha uma opinião divergente sobre a ideia da festa e um passado que ainda o ligava à família. Dona Irane não estava preparada para isso. Como lidar com um homem que uma vez causou dor? Sua presença poderia trazer conflitos à celebração, sombras sobre as esperanças que estavam brotando. As iluminadas ideias estavam ali, mas aquele fantasma poderia ameaçar tudo. E agora? Dona Irane tinha que decidir. Enfrentaria esse desafio ou se esquivaria de um passado que ela esperava já tivesse sido superado? Em meio ao clamor de sorrisos e risos que surgiam ao redor dela, a avó sentiu a pressão do que estava por vir. A união da família parecia em jogo e a pergunta ecoava: como ela lidaria com essa nova tempestade antes do Natal? O dia amanheceu triste e sombrio, refletindo as incertezas que pairavam sobre a casa de Dona Irane. Ela estava na cozinha, preparando mais um café. Mas o aroma familiar não trazia o conforto esperado. As xícaras tremiam nas mãos dela enquanto pensamentos a atormentavam. Como ela lidaria com a volta do ex-marido de Renata? Um simples nome a fez lembrar das feridas do passado, das discussões acaloradas e das lágrimas silenciosas. Clarice chegou um pouco atrasada, como se sentisse o peso da expectativa no ar. "Mãe, você está bem?" perguntou ao notar a expressão ansiosa da avó. Dona Irani tentou forçar um sorriso, mas a preocupação a consumia. "Só pensando em como pode ser a nossa festa com a volta dele", respondeu, enquanto misturava o café numa jarra. "Vamos focar nas coisas boas, é o que importa agora. O que você acha de falarmos com os vizinhos sobre o evento?" sugeriu Clarice, buscando equilibrar a balança do otimismo naquele ambiente pesado. Naquele momento, Dona Irani sentiu uma pequena chama de esperança. Talvez se pudesse reunir as pessoas em volta de um propósito maior, o passado não teria espaço para interferir. Elas pegaram as listas e saíram, decididas a colocar o plano em ação. A primeira casa que visitaram foi a do Sr. Jorge, um idoso de mente aguçada e coração generoso. Ele imediatamente se empolgou com a ideia e prometeu trazer uma fornada de biscoitos. Dona Irani começou a se animar ao notar a reação das pessoas. Era como se cada sim que recebia fosse uma bolha de alegria levantando seu espírito. Mas o clima bom foi interrompido quando avistaram uma silhueta familiar à distância, discutindo com alguns vizinhos. Era ele, o ex-marido de Renata, Carlos. O coração de Dona Irani disparou e tudo à sua volta pareceu silenciar. "Precisamos ir", disse Clarice, puxando a mão da avó para se afastarem. "Não, espera", respondeu Dona Irani, parando e encarando aquela figura do passado com um misto de temor e determinação. "É hora de resolver isso de uma vez por todas." Com passos firmes, Dona Irani se aproximou, enquanto seu coração pulsava em seu peito, como se fossem muitos tamborins batendo numa escola de samba. Carlos virou-se e o olhar entre os dois já dizia tanto. As memórias, as dores, tudo vindo à tona enquanto as pessoas ao redor observavam. "Dona Irani", começou Carlos, com uma voz que se compunha de desafios e arrependimentos. "Eu voltei para mostrar que quero me consertar. Sinto pela forma como tudo terminou." "Não vai ser fácil para nós", interrompeu Dona Irani, com uma firmeza que surpreendeu a todos. "Mas precisamos pensar no que é melhor para Renata e para o Natal. Aconteça o que acontecer, você pode contar com a gente, assim como eu conto com você e as pessoas da cidade", disse, sentindo um certo alívio ao soltar a pressão que a consumia. Ela precisava de um milagre, não de uma vingança. Embora os fantasmas do passado ainda dançassem ao seu redor, ela estava decidida a criar um novo caminho. Ambos assistiram as pessoas ao redor começarem a se agitar, um murmúrio começou a crescer, mas um novo caminho se abria.
O Natal poderia ser uma ponte e não um abismo entre eles. Acho que juntos podemos fazer algo especial, Carlos disse, visivelmente emocionado. Dona Irane respirou fundo, mas logo uma nova preocupação surgiu. E se a presença dele atrapalhasse tudo novamente? Ao olhar para sua filha, a sensação de esperança misturou-se à incerteza. O que ela deveria fazer para garantir que essa nova tentativa de união não se tornasse uma nova chance de dor? Enquanto a conversa prosseguia, novos olhares surgiam e a cidade começava a vibrar com a energia dessa nova possibilidade. Só que um desafio ainda a aguardava. Como manter essa paz assim que os primeiros conflitos surgissem novamente? E a pergunta ecoava em seu coração. Seria possível transformar o passado doloroso em uma forte fundamentação para um futuro mais luminoso? Dona Irane sentia o peso das palavras que acabara de proferir. O que ela realmente esperava ao dizer que contaria com Carlos? Uma parte dela desejava acreditar que a boa vontade poderia trazer um novo começo, mas outra parte temia o embate das emoções. O olhar de Carlos misturava arrependimento e desejo de redenção, mas os demônios do passado eram teimosos e insistentes. Clarice, que observava a cena com cautela, sentiu como se o ar estivesse carregado de tempestade. Ela conhecia a mãe e as feridas que ainda não cicatrizavam. «Mãe, vamos com calma, não podemos nos deixar levar pela emoção», sussurrou, tentando puxá-la de volta para a realidade. As pessoas ao redor começaram a se reunir, formando um círculo de esperança e expectativa. O velho Jorge, que trazia biscoitos quentes, olhou para Carlos e disse: «Se o Natal é tempo de recomeços, então que assim seja, vamos trabalhar juntos». O apoio do vizinho fez com que a tensão se amolecesse um pouco. Dona Irane sorriu, mas a preocupação ainda estava lá, martelando em sua mente. Carlos ofereceu um plano simples, um evento comunitário para celebrar a união, uma confraternização onde cada um poderia trazer suas histórias, suas tradições e, quem sabe, reconstruir relações. A ideia era boa, mas Dona Irane hesitava. Olhando para Carlos, uma série de lembranças inundou sua mente. As noites sem dormir, as discussões sobre o futuro da família, as promessas quebradas. «Carlos, eu só quero que minha filha seja feliz e, principalmente, que não haja mais dor», disse Dona Irane, sua voz embargada pela emoção. Algo no olhar dele a fazia pensar que talvez ele estivesse genuinamente disposto a mudar. Naquele instante, ela decidiu que não seria prisioneira de seu medo. Um respirar fundo e um passo à frente. «Se você quer mesmo ajudar, nós aceitamos». A reunião começou a ganhar vida. Vizinhos nasciam do mais puro amor ao próximo, se oferecendo para trazer comida, músicas e até decoração. A aura brotava esperança e Dona Irane começou a acreditar que talvez houvesse espaço para abraçar o dia com sorrisos. Enquanto todos se mobilizavam, ela e Clarice conversaram em um canto. «Se der tudo errado, mãe?» perguntou Clarice. Clarice, preocupada. «Precisamos acreditar, minha filha. Para que haja luz, devemos enfrentar a escuridão. E essa pode ser a nossa chance de reescrever a história», respondeu Dona Irane. Era um risco, mas ela precisava se entregar àqueles momentos de alegria, mesmo sabendo que o passado não estava totalmente sepultado. Nos dias que se seguiram, Dona Irane se viu ocupada, como se o afazer poderia esconder suas inquietações. Mas, ao mesmo tempo, o alvoroço brotava com promessas de renovações e retomas. As árvores começaram a ser decoradas, as músicas ensaiadas e a comunidade unida em torno de um sonho. Então, uma mensagem chegou até ela, um recado do passado que a fez tremer. O pai de Carlos queria conversar. Ela sabia que essa conversa poderia desestabilizar tudo o que estavam tentando construir. Lembranças de rancores e desentendimentos quase puderam paralisar seu coração. Dona Irane sentou-se na cadeira de balanço da varanda, encarando a árvore adornada com os enfeites brilhantes. Pensou em todos que depositavam suas esperanças na celebração. E, acima de tudo, pensou em Renata, sua neta, que merecia um final feliz. Ela esvaziou a mente e decidiu que precisava ir. «Clarice, temos que nos preparar. Amanhã deveremos nos encontrar com o pai do Carlos. Precisamos fechar as feridas do passado enquanto ainda há tempo».
E assim, entre luzes de Natal e a expectativa de um renascimento, um novo dilema surgiu. Dona Irane estaria pronta para enfrentar os ecos da história em busca de um futuro que não fosse marcado pela dor? Ao mesmo tempo em que esperava pela reconciliação, uma pergunta brotava em seu coração. Os velhos fantasmas estariam dispostos a dar espaço para um novo amanhecer? O dia seguinte chegou com um céu nublado, refletindo as nuvens que pairavam sobre o coração de Dona Irane. Ela não conseguia evitar a apreensão que acompanhava desde a mensagem. A conversa com o pai de Carlos era uma sequência de pesadelos que não parava de reencenar em sua mente. Clarice, percebendo a ansiedade da mãe, tentou confortá-la. Mãe, vai dar tudo certo. Estamos cercadas de pessoas que nos apoiam. Lembre-se do verdadeiro espírito do Natal. Dona Irane apenas assentiu, mas a dúvida ainda a consumia. Ao chegarem ao local combinado para a conversa, notaram que o famoso café de sempre tinha um ar de nostalgia e presságios. O pai de Carlos, seu antigo conhecido, Antoninho, estava sentado em uma mesa ao fundo. Ele parecia mais velho, seus cabelos grisalhos contrastavam com a vitalidade que um dia tinha. Era, inegavelmente, uma presença imponente, marcada pelas experiências e mágoas de tempos passados. Dona Irane hesitou ao se aproximar. As recordações das desavenças, dos gritos e da dor emergiram como fantasmas dispostas a embaraçá-la novamente. Dona Irane chegou logo atrás dela, evidenciando uma curiosidade misturada com apreensão. Ele dedicou a própria coragem à mãe, oferecendo um leve toque no braço, como um lembrete silencioso de que não estava sozinha. Oi, Dona Irane, Antoninho começou, sua voz soando antiga como o próprio lugar. Os olhares se encontraram e um silêncio carregado tomou conta do ambiente. A tensão ia se acumulando à medida que os segundos passavam, quase audível como uma contagem regressiva. Precisamos conversar, disse Dona Irane, quebrando o silêncio. A firmeza em sua voz surpreendeu a si mesma. Ela se preparava para enfrentar o que havia por vir, ignorando os sentimentos que a assediavam, até que Antoninho fez um gesto indicando que ela deveria se sentar. Eu sei que nossos passados estão entrelaçados em dor e ressentimento, ele começou, com as mãos entrelaçadas. A vida nos separou, mas é hora de fazermos as pazes, pensando no futuro. Dona Irane sentiu um nó na garganta. O que ele estava tentando fazer? Esperava que ela deixasse de lado os maus momentos tão facilmente? Ela lembrou das palavras de Clarice, apenas por um instante, antes de colocar tudo em perspectiva. Antoninho, tudo que eu sempre quis foi a felicidade dos meus filhos. Isso nunca mudou. As coisas que aconteceram eram dolorosas para todos nós. Eu apenas... Ela parou. Sua voz começou a falhar. Eu apenas quero que a história não se repita, que Renata não entre nessa roda viva de mágoa. Antoninho fez um gesto fundo. Você tem razão. Em vez de mágoa, gostaria de reconstruir. Quero que Carlos faça parte da vida dele, que vocês façam parte da nossa. Vamos quebrar esse ciclo. Dona Irane olhou para Carlos e viu nos olhos dele um brilho, uma esperança que há muito não via. A ideia de um perdão verdadeiro parecia mais forte a cada palavra que trocava com Antoninho. Mas, no fundo de seu ser, uma pergunta persistia. A dor realmente poderia ser substituída por compreensão? Ela se viu usando o mesmo vigor meio à tempestade. Convite para o jantar de Natal na casa do Silva. Todos estão ansiosos para te ver. Aquelas palavras traziam uma mistura de expectativa e medo. Afinal, o Natal era um tempo de reencontros, mas também de lembranças dolorosas. Quem são os Silva, mãe? Carlos perguntou, sua curiosidade sendo um reflexo da inquietação que pairava no ar. Dona Irane respirou fundo e tentou clarear as ideias. Os Silva eram parte do passado dela, familiares por afinidade, mas com quem não mantinha muito contato desde a separação de Antoninho. Era um daqueles convites que mexiam com memórias adormecidas. Eles eram amigos, antigos, ela respondeu, a voz tremendo só um pouco, tentando soar confiante mesmo com a trepidação em seu coração. Mas não sei se é uma boa ideia. Por que não? O que pode dar errado? Perguntou Clarice, seus olhos brilhando com uma esperança contagiante. Pode ser uma chance de recomeçar, um novo Natal.
A ideia de reconsiderar o passado a fazia sentir como se estivesse de volta à plataforma de um trem, balançando, com a escolha de descer ou seguir adiante. Entre as memórias do amor que um dia trazia alegria e o receio de reviver antigas mágoas, ela hesitou. E se eles não quiserem me ver? E se tudo não passar de um grande erro? Dona Irani avistou a sombra da dúvida, uma velha companheira que a seguia sempre que o assunto era família e relações. Você vai ou sem eles. O importante é que você vá, mãe, Carlos insistiu, sua expressão determinada. Aquela confiança dele era um raio de luz no turbilhão. Vou estar com você. Assim, Dona Irani tomou uma decisão. Ela aceitaria aquela oferta, mesmo que fosse cheia de interrogações e um certo temor. Estava disposta a jogar a partida do Natal, mesmo que seu coração estivesse pintado de receios. O dia do encontro chegou mais rápido do que esperava. O cheiro de comida caseira e risadas ecoavam ao redor assim que Dona Irani e seus filhos chegaram à casa dos Silva. O ambiente era acolhedor, mas ao mesmo tempo imponente, como um abraço apertado que arremetia a tempos mais simples. Ela foi recebida calorosamente, mas logo tomou consciência dos olhares curiosos à sua volta. As conversas, os sorrisos, as confraternizações, tudo parecia vibrar com uma energia que a desestabilizava. Era maravilhoso, mas a ansiedade a fazia querer recuar a cada passo. Em meio a tudo isso, uma figura conhecia a casa ainda melhor do que ela, Antoninho. Ele estava ali, conversando com um grupo, e ao perceber Dona Irani, seu sorriso desmanchou a distância que pensava ser intransponível. Dona Irani, que bom que você veio! Ele se aproximou, trazendo consigo um clima de meninice perdido em outras épocas. Estava pensando em você esses tempos. Aquelas palavras abriram uma brecha entre passado e presente. Dona Irani sentiu seu coração acelerar. Antoninho, é bom te ver. O Natal parece diferente este ano, respondeu ela, cada sílaba carregando um peso que poderia derrubar paredes. Mas a realidade não era só nostálgica. Uma voz cortante, que ela mesma esperava não ouvir, ecoou de longe. Olha só quem resolveu aparecer! Era Renata, a filha de Antoninho, com uma expressão ao mesmo tempo desdenhosa e curiosa. Dona Irani fechou os olhos ao ouvir o tom, como se quisesse escapar, mas estava ali para enfrentar. O ambiente pareceu parar por um momento. Os rostos voltaram-se para ela com uma expectativa silenciosa. Como reagir? As palavras que poderia usar dançavam em sua mente, e a insegurança surgia como o inesperado duelo de Natal que não tinha como prever. Dona Irani piscou para Carlos e Clarice, decidindo que não se esconderia, pois mais do que um encontro familiar, era uma oportunidade de reconstrução. Mas o que Renata tinha em mente? Sua expressão cheia de julgamento a deixava inquieta. A história estava prestes a se desenrolar e, mais uma vez, Dona Irani sentiu o coração batendo acelerado. Estaria preparada para lidar com tudo isso? Um novo embate emocional estava apenas começando e os laços de amor, mágoa e reconciliação estavam prestes a serem testados mais uma vez. Dona Irani sentiu um frio na barriga. A frase de Renata a atingiu como um soco e, por um instante, o calor do ambiente pareceu desaparecer. O riso e os abraços ao redor dela perderam a cor, deixando apenas um eco distante. Ela olhou para Carlos, que já se preparava para intervir, mas sua presença ao lado da mãe a encorajava mais do que qualquer palavra. Não escuta ela, mãe. Estamos aqui por você, sussurrou ele, seu olhar firme transmitindo uma segurança que a envolvia como um cobertor aquecido. Aquela pequena faísca de apoio ajudou a acalmar sua respiração, mas a tensão no ar era palpável. Olha só, Renata, não precisa. Dona Irani começou, mas Renata a interrompeu. Por que você voltou? Para nos lembrar do quão perfeitamente tudo desmoronou? O cenário estava mudando rapidamente, como uma maré alta que engulfa tudo à sua frente. O olhar de Renata era desafiador, convidando ao combate. Achei que você tinha feito questão de nos deixar para trás. Por que agora no Natal? As palavras de Renata ecoaram mais forte do que qualquer risada ou música alegre ao fundo. Ela sabia que muitos ali compartilhavam da visão de Renata, sentindo-se seguros em sua posição.
O desconforto se espalhou, como uma sombra que escurece as luzes festivas. Dona Irani sentiu uma onda de calor subir pelo seu rosto e quase se virou para Carlos novamente, mas uma determinação crescente tomou conta dela. Era hora de falar, de colocar tudo em pratos limpos. Não seria mais uma figura passiva, não enquanto seus filhos a apoiavam. A voz de Dona Irani ganhou força. Eu voltei porque tenho o direito de estar aqui, assim como todos vocês. A vida nos levou por caminhos diferentes, e sim, eu cometi erros, mas já não sou a mesma de antes. O que eu mais quero agora é que essa família, nossa família, encontre um caminho para seguir adiante, disse. Palavras saltando de sua boca como se finalmente tivessem encontrado liberdade. O murmúrio que se seguiu foi quase ensurdecedor. As pessoas trocavam olhares, algumas tinham expressões de apoio, outras de desconfiança. Mas a atenção de todos estava voltada para ela. Sei que não estou isenta de culpa, mas precisamos nos reunir e deixar o passado para trás. O Natal não é só sobre lembranças que doem, mas sim sobre esperança e recomeço. Quero ajudar a curar o que foi ferido, ela continuou, sentindo um leve tremor na voz, mas mantendo o olhar firme. Renata pareceu momentaneamente desarmada, mas logo recuperou o tom ácido. E quem disse que queremos isso? Você só está aqui para se redimir? Dona Irani respirou fundo, percebendo que cada palavra de Renata era fuel para um incêndio que poderia queimar ali. Não estou aqui para me redimir, Renata. Renata, estou aqui para me reconciliar. Para pedir uma segunda chance, não só para mim, mas para todos nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada nota de música se apagou e somente o som da respiração de Dona Irani ecoava em seu próprio coração. Carlos e Clarice pareciam prontos para apoiar a mãe, assim como várias outras vozes na sala começaram a murmurar, se manifestando sobre a declaração dela. Antoninho observava a cena com uma expressão indecifrável. Em meio àquele tumulto emocional, havia também uma centelha de esperança. Dona Irani olhou para ele, sentindo que seu próprio passado a conectava de uma maneira que nenhum dos demais poderia entender. Ele era o elo que faltava, a ponte entre o que foi e o que poderia ser. Podemos ser melhores, Renata. Estou disposta a ouvir, a aprender com o que aconteceu. Somos todos parte da mesma história, acrescentou Dona Irani, cada palavra carregando um pedido de mão estendida. Renata hesitou, claramente em conflito, e Dona Irani sentiu que essa luta poderia ser uma abertura. O Natal, que antes parecia uma festa repleta de decadência emocional, agora se tornava um palco de transformação. Dona Irani sentia um misto de nervosismo e esperança, mas também uma chama de determinação crescia dentro dela. O que o futuro reservaria? Assim que a música começa a fluir novamente, um sentimento de expectativa paira no ar. As tensões ainda estão lá, mas o primeiro passo foi dado. Quais serão os próximos passos de Dona Irani e até onde ela estaria disposta a ir para reconquistar seu lugar naquela família? O Natal havia chegado e a casa de Dona Irani estava reluzente como um sonho a caminho de se tornar realidade. A loja de artigos que uma vez parecia ser só um refúgio solitário, agora era um ponto de encontro vibrante, repleto de crianças e famílias, todas unidas pela magia do Natal que ela havia trazido com tanto amor. Dona Irani estava lá, cercada pela comunidade que havia ajudado a erguer, mas seu coração ainda pulsava por sua própria família. As lembranças da noite anterior estavam frescas em sua mente. A tensão, as palavras duras, mas também a promessa de recomeço. Olhando para a mesa cheia de delícias, como o bolinho de cenoura que tanto amava, ela esperava que a verdadeira essência do Natal, um espírito de amor e união, finalmente se concretizasse. Logo, seus filhos e netos começaram a chegar e a ansiedade tomou conta dela. O cheiro doce que preenchia o ar contrastava com a expectativa tensa entre eles. Dona Irani estava em seu canto, nervosa, quando Clarice apareceu, puxando a mãe para o centro da ação. "Vamos, mãe, é hora de celebrarmos juntos", disse, a animação nos olhos. As crianças corriam pela loja, rindo e brincando, mas ainda havia uma sombra de preocupação em Dona Irani.
Será que seus filhos estavam prontos para deixar o passado para trás e abraçar este novo começo? A primeira a chegar foi Renata, com um semblante hesitante, mas diferente do que Dona Irani havia visto. Um gesto gentil acompanhado de um sorriso tímido. "Vó, olha quantos brinquedos!" ela exclamou, com um brilho nos olhos que fazia o coração de Dona Irani aquecer. Aquela era a magia que ela havia desejado, um despertar de emoções que poderia finalmente unir sua família. O dia avançava e risadas ecoavam pela loja. Um espírito comunitário se espalhou e cada momento parecia uma celebração da vida. Porém, Renata e Carlos, os filhos mais rebeldes, ainda trocavam olhares de desconfiança. Cada um carregava suas feridas, suas histórias não contadas. Dona Irani, percebendo o momento certo, decidiu que era hora de abrir seu coração novamente. Com um sorriso caloroso, reuniu a todos. Hoje é um dia especial, não só pela tradição do Natal, mas por uma nova chance para nós, começou. Eu quero que todas as nossas histórias façam parte do nosso futuro e que possamos criar novos laços. Os netos aplaudiram, mas o silêncio pairou sobre os adultos. Renata, enxergando a vulnerabilidade da avó, começou a entender que Dona Irani não era apenas uma figura distante. Cada pedaço da loja, cada objeto na mesa, carregava amor e memória. E devagar, aquelas paredes começaram a recolher os ecos de um passado conflituoso. "Desculpa, avó", Renata murmurou, e as palavras da neta ressoaram como um sino, quebrando a barreira do medo. "Desculpa por não ter percebido o quanto você se dedicou a nós. Eu só devo ter me equivocado com o que esperei de você." Dona Irani sentiu uma mistura de alívio e emoção repleta de lágrimas nos olhos. "Você nunca teve que esperar por nada. Sempre estive aqui pronta para amar." Carlos, seguindo o tom da irmã, acrescentou: "E por eu também não estar presente. A vida se tornou apressada, mas quero mudar isso." Havia uma energia diferente no ar agora. Um desejo coletivo de reconexão pairava entre eles. Os olhares de todos na sala se voltaram para os irmãos e uma onda de encorajamento surgiu. "Então, vamos fazer deste Natal o nosso recomeço, um pacto de amor e compreensão", sugeriu Clarice, e a sala respondeu com aplausos e sorrisos. A magia do Natal tinha finalmente chegado. Dona Irani olhou ao redor, o coração transbordando. Aqueles eram os momentos que ela sempre desejou. Não eram apenas presentes ou festas, eram memórias se formando, vidas se entrelaçando. E quando a música começou a tocar, ela percebeu: a magia estava ali. O amor tinha vencido e a dor do passado havia se tornado uma força motriz para um futuro melhor. Enquanto todos se abraçavam e começavam a comemorar, Dona Irani sentiu as lágrimas rolando pelos seus rostos. Mas desta vez não eram de tristeza. Eram lágrimas de felicidade, de uma avó cujo coração descobriu que o amor sempre foi a resposta. A história da família de Dona Irani não terminava ali, mas nascia uma nova saga, escrita não apenas por acontecimentos, mas por escolhas de amor, esperança e união. Agora, que tal você fazer parte desta nova história? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e suas reações são super importantes. Então comente suas teorias sobre o fim. Mas, acima de tudo, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.